Sejam bem-vindos ao Bora Up Podcast. Aqui é um caminhão de conhecimento, transformação e informação. Hoje nós estamos de host novo. As mulheres vão dominar o mundo, mas não hoje. Hoje aqui quem está dominando são os homens. Vocês vão saber agora por quê. Sejam bem-vindos, viu? Aqui nós transformamos pessoas e empresas através do conhecimento. Eu sou o Frank Borges, sou da LCK Uniformes e Camisetas. Transformando e potencializando sua marca através dos uniformes. E quem está ao meu lado, por favor, se apresente. Eu sou Mara. Ela é Mara. É isso mesmo, gente. Eu sou a Mara Costa, agora integrante dessa cadeira. Grudei nessa cadeira, não quero mais sair daqui. E apresentadora de TV, colunista da UOL, influência e muito mais. Enfim, muito feliz em participar, né? Eu sou o rosto novo aqui, participando com muita alegria, muita gratidão por terem me aceito e me acolhido tão bem. E quem está aí assistindo, por favor, assista até o final, porque o assunto de hoje é interessantíssimo. Temos um convidado maravilhoso, mas eu vou deixar o Frank continuar com as apresentações. Crispim, nosso príncipe da IAF, está fazendo falta, mas logo, logo ele está de volta. E claro, para comandar essa nave, nem nada melhor do que o Jonas Naves. Se apresente, meu irmão. Alô, mundo! Então, Jonas Naves... Pode seguir lá, Jonas Naves Oficial, coordenador de expansão do BNI e diretor comercial do melhor e maior podcast empresarial do Brasil. Uau! Gente, eu sempre quis perguntar, eu vou perguntar para o Jonas, e aí, Jonas, suave na nave? Suave na nave. Muito bom, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui. E sempre trazendo pessoas fantásticas, né? Para você que quer se sentir inspirado, você que tá aí sem saber às vezes o que fazer, hoje você vai entender e conhecer a história de alguém que vai te inspirar do início ao fim, história muito inspiradora, um cara fantástico. Quem é Frank Borges? Conta para nós, nosso convidado. Tô aqui com o currículo dele. Ele é transformador, ele é uma pessoa que acredita. E todo empreendedor é assim, né? Tem que acreditar. Exatamente. E falar em acreditar, tem um novo quadro vindo aí, viu? Que chama Bora Acreditar, com a nossa magnífica Mara. Ela é Mara. É Mara. Bom, ele é de uma família de 6 pessoas, nascida em Goiânia, foi tentar seu primeiro empreendedorismo como criança em Leopoldo de Bulhões, numa fazenda, plantando uva. Sabia disso, menino? Uau! Uau. E ele hoje ele tem 31 anos e está cursando engenharia elétrica. Gente, é um cara que já está se formando. Conosco aqui na mesa, nessa bancada transformadora do Bora Up, Yuri Borges, da Ribas Refrigeração. Seja bem-vindo, meu querido. Se apresente. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, uma honra. Eu quero deixar tudo muito bem claro aqui, que é a primeira vez que eu participo de um podcast. Eu sempre sonhei em participar de um podcast. Então, fica aí muito agradecido pelo convite. E vamos lá. Meu nome é Yuri Borges. Eu venho de uma eu morei na fazenda, né? Sou nascido aqui em Goiânia, criado na fazenda. Aos 6 anos de idade, eu mudei para lá, onde meu pai começou a plantação de uva. Eu fiquei lá até os 14 anos de idade. Que legal, a gente conseguiu ali construir algumas coisinhas, ajudava meu pai na uva, sei tudo sobre uva, podar, fazer crescer, produzir. Então, quem tiver precisando disso, só me chamar que a gente ajuda, porque eu cresci na fazenda trabalhando com isso. Que maravilha. Antes de a gente começar essa jornada empreendedora, né, Jonas e Mara, o importante, nós falamos de acreditar, de sonhos, de propósito, né? Sim. E você abriu já mostrando que sonhar é possível e realizar mais ainda, né? Sim. Você viu que ele falou que o sonho dele era estar num podcast? Meu sonho. E onde que ele está hoje, gente? No melhor do mundo, que é isso. No melhor. É verdade. Bora podcast. Eu ficava vendo as pessoas fazendo podcast, eu acho tudo muito, muito chique, muito bonito. Eu falei assim, nossa, será que um dia eu vou conseguir participar de um negócio desse? Tô aqui. Que maravilha, Yuri. Olha só, Fico muito tanto feliz. que é fantástico. E assim, nós temos esse lado do Bora Up Repórter. Uhum. O que nós gostamos de saber? É o famoso, o que o Yuri faz, onde veio, o que come, onde mora, né? E qual a jornada dele. Então, assim, trazendo para esse lado lúdico, mas com uma pitada de realidade, qual é? Que é verdadeiro o antes da Ribas Refrigeração. Você começou a contar que foi para fazenda, né? Sim. E continue passando para nós aí essa jornada. Como foi, né? Essa parte de sair de Goiânia,
ir para a roça, seu pai tentando empreendedorismo, Sim. logicamente levando toda a família, não é isso, Jonas? Sim, sim. Então, esse lado de empreendedorismo já estava com vocês. Uhum. E como é que foi com 8 anos de idade, essa experiência? Vai lá, conta para nós. A gente veio de uma família muito humilde, né? Nós somos 6 irmãos, mas lá na fazenda morava só eu e meu irmão, que inclusive hoje é meu sócio, meu melhor amigo. E meu pai tentou a sorte lá trabalhando com uva. Foi alguns anos bem produtivos, mas como todo desafio de empreendedorismo, teve 2 anos que não deu certo. Eu mudei para Goiânia com 12, 13 anos, onde eu vim para poder estudar e tentar a sorte. Meu pai ainda continuou lá na fazenda. E aí, final de 2011, mais ou menos, meu pai fechou o negócio lá na fazenda, fechou o parreiral dele, vendeu o que tinha e veio para Goiânia. A terra, inclusive, era de vocês também ou não? A terra era Ótimo. nossa, vendeu tudo. E aí, meu pai, a gente já morava aqui em Goiânia, porque a gente estudava, lá era mais difícil o acesso de educação, e a gente veio para Goiânia para poder estudar. E final de 2011, ali, meu pai veio embora para Goiânia definitivamente, vendeu tudo que tinha lá. E em 2012, 12 de 2012, foi quando abriu a empresa de ar-condicionado. 12 de 2012, olha, vou anotar essa data. 12 de 2012. Meu pai abriu a empresa. Que legal. Quando meu pai abriu a empresa, um grande parceiro do meu pai, que é o pessoal do Ingó, do Banco Sangue Goiano, falou assim, te dou meus ar-condicionados para você começar uma nova vida. E aí, meu irmão, na época, estava fazendo os cursos, estudando, meu irmão é formado na área. Só uma curiosidade, uma particular. Seu pai não entendia nada de ar. Não entendia nada de E ar-condicionado. de onde que veio isso? Eu fiquei Eu curioso. também. Como é que eles conheciam o seu pai? Você falou grande parceiro, como é que foi isso? Largou tudo. Né? O padrinho do meu pai, que é o dono do Ingó, ele estava passando por muitas dificuldades com o pessoal de manutenção em ar-condicionado. Olha a dor. Isso, é a dor. E aí ele chamou meu pai, que meu pai era de confiança, porque ele é padrinho de criação do meu pai. E aí ele falou assim, Vaguinho, meu pai chama Wagner, né? Nós chamamos ele de Vaguinho. Falou assim, Vaguinho, eu sei que você está numa fase difícil e tudo mais, mas eu tenho uma oportunidade para você. Se você abrir uma empresa de ar-condicionado, aprender a trabalhar, contratar gente no início, eu te dou meus ar-condicionados para você começar, porque eu estou muito insatisfeito com os serviços prestados aqui, com as empresas que prestam serviço para nós. E assim surgiu a Ribas Refrigeração, dia 12 de 2 de 2012. Na época era meu pai e meu irmão. Day one. No fim do mundo. A empresa surgiu. Começou no fim do mundo. Começou no fim do mundo. Ou no início do novo mundo. Exatamente. Prefiro olhar por esse ângulo. Para nós foi o início de um novo É um mundo. divisor, né? A gente olhava com os olhos de empreendedorismo, né, Mara? Exato. Sim. Você falou uma divisão muito importante, né? Que é de um ciclo que você estava vindo, né? Eu, quando digo vocês, que Uhum. o que seu pai passou, a família passa. Passamos Ainda mais juntos. vocês eram dependentes dele, né? Sim, totalmente. E se iniciou-se, né? Igual a Mara falou. É um novo E finalizou e iniciou-se. Essa semana eu fiz uma entrevista, vou aqui roubar uma frase Não, e deve. que a Ana Carvalho, que é nossa colega de Beni, trouxe na entrevista. Aham. Ela falou que não existe nenhum CNPJ grande, né, forte, com um CPF fraco. Essa, Isso essa frase é dela. fica bem claro quando a gente olha essa situação. Eles trouxeram o seu pai justamente pelo CPF dele no início, né? Foi Sim. o CPF dele que começou Uma tudo. pessoa de credibilidade. Pessoa de confiança. Credibilidade, exatamente. Ele precisava de uma pessoa de confiança para uma dor que ele tinha na empresa dele. E na época ele já tinha mais de 200 ar-condicionados nessa Olha empresa. só. E ele, como é que foi? Seu pai foi fazer curso, foi se Isso. especializar? É isso? Ele não Aí- sabia nada de ar-condicionado? Sabia nada de ar-condicionado. Uau! Meu irmão, ele fez técnico refrigerista pelo Pronatec, quando saiu aquele programa do governo. Ele foi da primeira turma do estado de Goiás no Senai. De 40 pessoas, formou ele e mais outro. Uau. 2 pessoas, exatamente. Aí, nisso, a empresa já estava rodando ali. E já foi em 2014. Aí, no início, meu pai contratou algumas pessoas que sabiam trabalhar com ar-condicionado. E assim que a empresa começou. Aí, meu irmão já ajudava, meu pai ajudava e mais 2 colaboradores. Eram 4 pessoas só a E eu empresa. ponto uma coisa muito interessante, tá? Que ele surgiu ao contrário de outras empresas, né? Sim, Que ele já surgiu com demanda. surgiu com demanda. Através de Pela uma dor, né? Só pra gente Uhum, não, colocar um raciocínio, trazendo, né? O Jonas gosta muito disso. uhum, Trazer a história para o empreendedorismo. sim. Então surgiu de uma dor do padrinho, que é o dono do Ingó, Aham, né? De uma dor que ele não tinha, né? E seu pai já pegou a oportunidade,
Foi. né? E já nasceu já com a demanda. A oportunidade com a necessidade, né? Justamente. Porque estava apertado na época. Vai lá, continua, meu irmão. E aí a empresa foi crescendo. Meu pai nunca foi uma pessoa assim voltada para... Nunca foi treinado para ser empreendedor. Ele tentou a Alva, não deu certo. Meu pai já tentou empreendedorismo já mais de idade. Bem-vindo ao clube, né? E aí ele enfrentou dificuldades também. E só porque meu pai seria uma pessoa muito honesta e gente boa, querendo ou não, ele foi passando e recebendo as indicações. A empresa começou a crescer. Lá em 2017, ela pegou um tamanho assim, relativamente já um pouco grande, e meu pai não estava conseguindo E gerir. sempre foi com esse nome. Sempre esse nome. Ribas vem de Ribeiro. Eu Meu ia pai tem ia Ribeiro, né? perguntar agora. Wagner Ribeiro, né? E aí a minha família, parte de pai, fica falando assim, a família Ribas é forte, a família Ribas é braba, né? E aí a gente decidiu colocar o nome Ribas Refrigeração. Que é um apelido da família. É um apelido da família e a gente trouxe para a Que empresa. legal. E eu já patenteei, não deixo ninguém no Brasil, do mundo inteiro copiar. Muito E já bom. vem com um Fica a valor, dica. né? Fica a dica. E já vem com um valor, Já né? vem com valor. Não né? monetário, gente, mas sim de significância, de Sentimental, relevância, de sim. sentimental, de um propósito. Exatamente. E aí, em 2017, meu pai me chamou para trabalhar. Na época, eu estava fazendo estágio, fazia estágio de engenharia, porque desde aquela época eu faço o curso de engenharia. E eu falei, pai, eu trabalho com o senhor, eu largo o que eu estou fazendo, e eu assumo a empresa com o senhor. Porque meu irmão é meu sócio. Meu irmão chama Murilo, é o meu grande parceiro, meu irmão é meu sócio, meu melhor amigo, meu companheiro de empresa. Que lindo isso. E aí, só que meu irmão cuidava muito da parte operacional da empresa. E faltava uma pessoa para fazer gestão, gerir, comercial, planilhar. Meu pai nunca soube fazer isso. Aí ele me chamou. Eu larguei o estágio que eu estava fazendo, onde eu estagiei, eu aprendi muito. O cara me ensinou bastante coisa, sou muito agradecido ao Que Luiz. já era dentro desse curso seu, ou não? Isso, porque eu tenho 9 anos que eu estou fazendo faculdade. Eu larguei algumas vezes, voltei. Eu vou contar um pouco dessa história. Essa saga é interessante. E eu aprendi muito, ele me ensinou. Aí eu comecei a trabalhar com meu pai. No início foi um pouco difícil, porque meu pai tinha um método que ele fazia, o jeito que ele conversava, o jeito que ele negociava, o jeito que ele geria a empresa. E aí é uma pessoa mais de idade. Então, quando chega um filho mais novo, numa criação que eu venho, uma criação assim, mais raiz, aquela criação assim, senhor, não senhor, foi um pouco difícil. Cultura organizacional diferente. Exatamente, pensamentos diferentes. Então, a gente teve alguns entraves, choques ali. E quando eu entrei para meu pai, eu falei, pai, eu entro com o senhor, nós estamos juntos aqui, mas você vai ter que saber separar filho de sócio. Porque se misturar, não pode ser que não dá certo, né? Porque a gente tem que respeitar o pai da gente mais ali. A gente estava conversando entre duas pessoas da empresa. No início foi um pouco difícil. Eu queria mudar algumas coisas, ele não queria. Eu acho que ele tinha muito medo de dar errado e passar apertado novamente, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí há 4 anos atrás, mais ou menos, meu pai aposentou. E hoje é só eu e meu irmão. E aí quando eu peguei a empresa, eu comecei a fazer o comercial, comecei a gerenciar. E apareceu algumas coisas na empresa que foi fatores assim, chaves que eu falo. Foram 5 chaves, se eu não me engano, na minha empresa que eu fiz que fez ela se Começam tornar o as que está se dicas. tornando hoje. Muito bem, mano. Começam as dicas. Vamos lá. Fica a dica. Anota. Anota. A primeira, Então, a primeira dica... Durante essa dificuldade toda, você foi juntando essa expertise. Foi juntando essa expertise. Aí antes de você dar as dicas, como que você sentiu que esses pilares, esses 5, a gente fala dicas, né? Isso. Foi o que te potencializou a equilibrar mais a empresa. Foi assim, foi um pouco de necessidade que eu precisava, de buscar parceiros, pessoas de confiança, e também pessoas. A primeira coisa, né? Pessoas. A gente faz negócio com pessoas. Eu escolhi pessoas dentro do meu círculo que me fez mudar muito o jogo da minha empresa. E a primeira delas foi um fornecedor só. Eu trabalho somente com um fornecedor de ar-condicionado, um representante. Chama Denis, é um grande parceiro meu. Está há 8 anos comigo. Porque quando eu entrei na empresa, meu pai ele fazia vários orçamentos e fechava no que ficava mais em conta para ele. E assim, eu querendo ou não, quando você faz isso muito, você vai criando ali um mau relacionamento, as pessoas vão ficando chateadas, aquela coisa só pega a cotação comigo. E eu falei pro meu pai, eu falei assim, pai, na época eu tinha que tomar decisão com ele, eu falei assim, pai, a gente vai trabalhar com uma pessoa só. Vamos trabalhar com um fornecedor só. Não é por causa de R$100, R$200, um pedido ou outro ali, que a gente tem que trocar de fornecedor. A gente vai buscar uma pessoa que é parceiro para a vida e a gente vai carregar junto com a gente. Tanto que ele agora
vai se tornar sócio da empresa aí logo, logo, para você ver tanto que a parceria deu certo. Isso foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi trabalhar com crediário. Meu pai não trabalhava com crediário. Ele tinha um dinheiro, ele pagava. Não tinha, não comprava. Aí eu falei, não, pai, nós vamos trabalhar com cartão de crédito, nós vamos trabalhar com boleto, nós vamos arrumar, organizar, CNPJ e tudo mais. E aí, esse foi acho que foi o motivo mais assim. Vocês passaram a ter a pronta entrega, então, ou não? Sim, Ah, sim. E abriu um leque de ficou mais e rápido. Sim, mais opções de pagamento, né? exatamente. Para vocês não tinha antes, só era dinheiro, ponto, acabou. Nem cartão a gente trabalhava na época. Até mesmo para pagar os fornecedores. Meu pai era só no dinheiro. Nem Pix existia na época, né? Era só no débito ou no... Aquele é da época da Liga, né? É, Vou pagar na Liga. Quanto que é? sim. Aí eu trouxe esse parceiro fornecedor, o Denis. A gente começou uma parceria boa. E aí, quando eu entrei na empresa, a gente trabalhava com várias marcas de ar-condicionados. Com todas, praticamente. A gente era credenciado em várias. E aí o Denis me apresentou a Daikin. Daikin, uma fabricante japonesa de ar-condicionado, que é a terceira dica, o terceiro pilar aí. Inclusive o estúdio aqui é com esse ar-condicionado. Eu tava reparando aqui, vocês têm um Daikin aqui, parabéns. Nós só traz coisa boa pra cá. É, Por isso que o claro. Jonas tá aqui, você tá aqui, a Mara. O mais ou menos aqui Frank sou eu. tá aqui. E aí o Denis me apresentou a Daikin. Eu era novo no ramo de ar-condicionado. E minha irmã já tinha experiência, cursando e tudo mais. Mas a gente trabalhava com todas. E aí a gente foi para São Paulo, eu e meu irmão. Foi a primeira vez que a gente andou de avião. Tá vendo? Evolui. Tá vendo? Evolui. Foi em 2019. Eu entrei em 2017, 2019 eu conheci a fabricante Daikin, uma fabricante japonesa. A Daikin, para vocês saberem um pouco mais, é uma fabricante japonesa, líder mundial em ar-condicionado. Eles só trabalham com ar-condicionado. Então, tecnologia inverter foram eles que inventaram, sistema multi-split, aquela central que você vê em filme grandona, tudo é tecnologia e invenção deles. Então tudo que tem de melhor. de melhor e de avanço nesse segmento, Sim, Veio da quem Daikin. vem da Daikin. É a Daikin que Tecnologia japonesa. Eles fizeram 100 anos esse ano, a empresa centenária. É uma empresa assim, gigantesca, tem filiais no mundo inteiro. Eles faturam, o último dado que eu tenho deles, eles faturam 24 bilhões de dólares ao ano. que tem Só com ar-condicionado. um único produto, ou seja, um único segmento. Produto não, Sim, né? Um é único um segmento. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Especialistas. São Mesmo. especialistas. De onde que veio isso, Yuri? De essa ideia de foco, né? Porque isso Sim. talvez seja um dos grandes trunfos aí da sua Exatamente. empresa. De onde que veio? Isso é de nascença? Você viu com seu pai? De onde que, de repente, peraí, precisamos ter foco aqui, escolher um produto só, porque não sei se ar-condicionado é tudo igual, Sim. né? Entre aspas. Como é que funciona isso aí? Até explica pra gente. É porque, quando eu entrei na empresa, a gente trabalhava com várias fabricantes, mesmo a gente sendo credenciado nessas empresas, a gente ainda teve problema com garantia. O que acontecia? A gente instalava o ar-condicionado para o cliente, chegava e ligava o equipamento não funcionava, apresentava defeito. Normal, é um equipamento eletrônico, todos podem apresentar defeito, assim como os Daikin apresentam também, eu vou falar dos números aqui para vocês. O que Uns mais, acontecia? outros menos, né? Exatamente. Aí, o que vale mesmo é a pós-venda garantia. Quão rápido você tem um pós-venda, um suporte de garantia. Porque vender é fácil. Agora ali, no dia a dia, na hora que dá o problema, quem que te ajuda? Qual que é a qualificação que essa empresa tem? Como é o pós-venda garantia dela? Gostei disso aí. Isso foi um grande diferencial hoje da nossa empresa. Pós-venda E a Daikin tem esse pós-venda de qualidade. e garantia. Quando a gente trabalhava com várias fabricantes, a gente já teve dor de cabeça. Não vou citar os nomes, mas os técnicos, os instaladores, acredito que sabem aí. E aconteceu o seguinte, a instalação está dentro dos padrões, a gente fez a receitinha de bolo, que o manual pedia, de instalação, a gente precisava de uma peça. Ligava lá na garantia, isso sendo credenciado. Não, a peça vai chegar só daqui 3 meses, não tem. Como é que o cliente vai ficar 3 meses sem o ar-condicionado dele? Que aquilo naquele momento. Exatamente. A dor dele estava quase sendo sarado. sarada. A pergunta do Jonas me fez, trouxe uma Complementa. outra pergunta para mim. Hum. A gente eu quero entender, né? Talvez eu tenha sido também algo que ele queria entender. Se nesse momento você já tinha buscado aperfeiçoamento, cursos, orientação, mentoria para entender que você precisava fazer essa escolha, porque quando a gente fala de economia,
começamos a estudar economia sabendo que economia nada mais é do que escolher, né? Temos infinitas possibilidades, nós escolhemos um e abrimos mão de outro. Então, precisamos escolher o melhor. Já existia essa base para você ou foi intuitivo? Foi, não, eu vou resolvendo conflitos e foi uma dor que fez você resolver ou tomar essas decisões? Essa decisão de escolher uma fabricante, a Daikin, como nossa parceira oficial, foi por dor. Porque justamente por causa que quando a gente sentia uma falta de garantia, uma falta de resposta das outras, com a peça, com um aparelho que precisava de garantia, a gente ficava no prejuízo. Então, o que acontecia? Eu treinei muito minha mão de obra. Meus meninos são extremamente qualificados na minha empresa hoje, entendeu? Então, eu treinei os meus meninos, meus técnicos, meus encarregados são excelentes de serviço, fazia instalação tudo dentro dos padrões, e entregar a obra para o cliente, fazia um comercial maravilhoso ali na venda, atendia super bem, e no final, que era para ver, vamos ver se vai funcionar ou não, o equipamento apresentava defeito e a fabricante não conseguia dar um respaldo de garantia rápido ali, agilizado para a gente. Então, foi de uma dor. Aí, um dia, conversando com o Denis no telefone, eu falei, não, Denis, eu não dou conta não, eu tenho que trabalhar com um produto que faz sentido para a gente, porque a gente especializou nossa mão de obra. E acontece isso, aí foi quando ele me apresentou a Daikin. Nós fomos para São Paulo fazer o treinamento, nós ficamos uma semana lá, fazendo os cursos. E aí foi quando eu conheci a Daikin, nós voltamos para Goiânia e falei pro meu irmão, meu pai, nós vamos trabalhar só com Daikin. Meu pai pulou 2 metros de altura. Olha só, paradigma, cultura, né? Exatamente. E mudança. Onde o empresariado mais se esbarra hoje, Mara e Jona, não é isso? Sim. Que é a sim. mudança. Porque ele estava ainda, ele tomava as decisões, e meu pai já se conhecia e sabia que um produto tem um valor agregado um pouco maior. Eu falei assim, pai, mas a gente treinou, a gente tem equipe. Eu fiquei 3 anos na empresa. Quando a gente foi fazer o credenciamento da Daikin, eu treinei muito minha mão de obra. E eu contratei muitas pessoas para trabalhar e não tinha demanda. O que aconteceu? Muitas empresas vendem e depois contratam mão de obra, que é prestação de serviço. No meu caso, eu contratei gente, treinei e depois eu fui atrás de obra. Eu fiz o diferente. Você já começou tudo reverso. Eu comecei reverso. Pai, né? Eu comecei reverso. Porque assim, ó, eu não pego obra sem ter gente de confiança para executar. Porque hoje é venda, todo mundo tem que vender, toda empresa vive à base de venda, mas no meu caso, como é prestação de serviço, eu tenho que ter uma mão de obra qualificada atrás para executar. Então você não terceiriza, é sua equipe. Hoje todas as minhas obras da Ribas Refrigeração são 100% das obras executadas nossas, não tem nenhuma terceirização. Olha só. Isso. Aí, em 2017, que eu entrei, em 2019 a gente fez o treinamento, voltamos, aí eu fiquei uns 3 anos ali tentando vender Daikin, foi difícil, foi apertado, contratando gente. E aí, final de 2022 para 2023, a empresa virou o ano devendo negativo. E aí, porque eu contratei gente, treinei, montei e não tinha vendas. Tinha que ajudava ali, mas a balança estava pesando mais para o negativo. Deixa eu aproveitar sobre esse treinamento. Você formatou seu próprio treinamento? Porque hoje, Sim. Quando a gente fala de empresariado, uma das principais dúvidas é justamente mão de obra. Sim. Você criou sua própria mão de obra, pegou as pessoas ali treinamos. E você fez um próprio treinamento. Quem é que dá esse curso? Alguém da sua empresa? Como é que é? Aí, como é que funciona? No início, a gente contratou 2 encarregados. Meu irmão era o terceiro. E aí, eu contratava gente que não tinha experiência em ar-condicionado. Pessoas que não tinham. Eu procurava pessoas que tinham de confiança, que chegavam na hora, que queria aprender uma profissão nova. Pessoas do bem, trabalhadoras. Não precisava nem saber o que era energia elétrica. Só querendo aprender, a gente ensinava. Aí essa pessoa treinava com o meu irmão. Aí meu irmão ficava de 6 meses a 1 ano com essa pessoa. Uau. Esse encarregado. Acompanhando. E aí a gente vai investindo nessa pessoa. Hoje na empresa a gente tem bonificação, participação dos lucros. Olha só. Vamos chegar lá. Ou seja, crescemos muito, tem muita coisa aí. Estamos crescendo muito. E aí, final, eu treinei, contratei gente, treinamos, e aí a gente tinha uns contratos de manutenção, eu tinha alguns contratos de manutenção aqui em Goiânia, já tive contrato de manutenção com o Ingol, com a Maternidade Ela, com o Metplástica, a gente atendia muito hospitais aqui em Goiânia, contrato de manutenção. Foi o que ajudou a segurar essa estruturação da empresa. Só que final de 2022, na verdade, a empresa virou o ano devendo. Porque o meu custo operacional estava maior que minha receita. Quando
Uma das primeiras dificuldades reais da empresa. Foi. A primeira, né? Depois que Foi a começou. primeira. Praticamente foi a primeira. Na assim, sua gestão. brava, foi. Ah, E aí legal. meu pai já Bom tava... entender isso. Meu pai já tava meio que desacelerando, saindo, Pegando né? esse gancho aí, Yuri, cabe uma pergunta aqui para nós que é a curiosidade que completa Uhum. a do Jonas. O Jonas falou que vocês tomaram a decisão de trabalhar com um único produto. Um único produto. E de que forma foi essa decisão? Uhum. Aí eu complemento. Que você já até pré-falou alguma coisa, mas eu quero que você abre mais e explana melhor para nós. Uhum. Qual foi a dificuldade, né, de vender um produto exclusivo com um preço mais agregado, Mais né, alto. mais alto, com um monte de concorrente, que eu acho que na época que vocês Sim. começaram já existia concorrência, né? Sim. Balançava um pé de coqueiro, caía instalador de ar-condicionado, né? E que forma, logicamente, você já falou que 2021 já virou negativo. Sim. Aí eu fecho a pergunta da seguinte forma: o que você usou para a área comercial para conseguir introduzir o Daikin no mercado? Porque pelo que você falou, era uma marca nova, com um produto valor agregado acima de todos os concorrentes, né? Sim. Que hoje é assim ainda. Uhum. Qual foi a tática e a ação que vocês estratégia. executaram dentro da Ribas Refrigeração? Foi correr atrás de clientes, fazer parcerias, né? Eu comecei a trabalhar para arquitetos. Porque como é um produto de valor agregado, a gente começou a fazer trabalhos em parcerias com arquitetos, que é o foco hoje da nossa empresa, trabalhar com obras de alto padrão, comercial e industrial. Então, como é um produto de valor agregado, aquela pessoa que compra um ar-condicionado residencial comum, que quer uma instalação ali, quer um ar-condicionado para a casa dela, geralmente não compra esse produto. Uhum. Não compra por falta de conhecimento. Mas pessoas com Justamente. médio, alto padrão, que tem um poder aquisitivo maior, que tem um projeto, precisa de um projeto mais elaborado, foi onde a gente começou a atuar, que foi como começou a mudar o mercado. A gente trabalhava com manutenção em hospitalar e começamos a deixar a manutenção em área hospitalar, né? Que é um ramo de ar-condicionado. Tem empresas que só trabalham com manutenções em área hospitalar, industrial. E a gente passou a trabalhar com parcerias de arquitetos construtoras com esse tipo de ar-condicionado. Porque, querendo ou não, você balança um pé de coqueiro, igual você falou, cai muito instalador. Mas a maioria deles, infelizmente, é uma grande realidade aqui em Goiânia, no Brasil inteiro, a maioria não são bem qualificados. Ou não são profissionais. né? Exatamente. É diferencial. Olha, Isso, aí foi por indicações. No início fazia uma instalação ali, um indicava, o outro indicava. A gente ficou uns 3 anos à base de indicação. A gente não trabalhava com Instagram, não trabalhava com site, não trabalhava com nada, foi só indicações. E aí, em 2022 para 2023, quando a gente terminou o ano negativo, eu chamei toda a minha equipe, falei assim, não vamos arrochar o cinto aí, não vou mandar ninguém embora, porque a gente já tinha plantado umas sementinhas em 2022, fiz um empréstimo para poder segurar as pontas, pra você ver tudo que é recente. E aí, meio do ano de 2023 começou. olha Terminamos no final de 2023 bem, crescemos bastante. E aí, em 2024, o ano passado, foi o ano da empresa. Yuri, antes de você falar do ano da empresa, você falou assim... Do ano da virada. do da ano da virada. virada. Vamos continuar ainda naquele... Você falou assim, olha, quem procura preço, procura por falta de conhecimento. né? Exatamente. Então, vem em auxílio a nossa falta de conhecimento também. E por que o Daikin, que é a marca que você escolheu, é a marca que você trabalha, por que ele é melhor que os outros? Qual que é a diferencial desvantagem? dele. Se eu compro um mais barato, qual que é o problema que eu posso ter na minha casa? Olha, o Daikin é um produto... Que eu completo com a mesma pergunta em cima disso. É o que te seduziu naquele Isso. curso, ou se for O curso, treinamento, No os treinamento. treinamentos. É. aí pro Daikin. A primeira impressão que eu tive da Daikin foi na qualidade de pós-venda. A Daikin tem 95% do estoque dele, classe AA, que a gente chama, que é aquelas peças que faz o ar-condicionado parar, só para reposição de estoque e garantia. Eles não vendem esse produto, eles são um galpão lá, que precisou de garantia, você liga, a questão de uma semana você está com a peça ou com o equipamento na mão. Isso aí foi a coisa que mais me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar com o Daikin, porque eu estava buscando uma empresa que tinha um respaldo em Enquanto pós-venda que os outros garantia. não. Os outros nunca tive. E para o Nenhuma arquiteto delas. faz toda a diferença, porque o que o arquiteto quer é entregar a obra. Exatamente. E não receber uma ligação Exatamente. de madrugada, porque ele passa a ser responsável por isso. Sim. Então, para ele faz todo sentido. E aí, os outros grandes diferenciais da Daikin é qualidade do produto, é fabricação própria. Quando você olha para esse equipamento, quando você olha um equipamento da Daikin,
tudo é fabricação deles, eles não terceirizam nada. É como se fosse uma Toyota, é japonês também. Eles não terceirizam nada, tudo fabricação própria. Então, ele tem controle de tudo. Então, esse já é um grande diferencial. Por quê? Porque garante uma melhor qualidade do equipamento. Segundo, eles só trabalham com isso, não fazem mais nada. Então, por exemplo, os carros da Tesla, projeto Daikin. Lá a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, Qatar, aquelas coisas bonitas, ar-condicionado saindo do chão, projeto Daikin. Então, assim, como eles trabalham só com isso, eles sempre têm os melhores produtos. Então, os produtos deles são os mais eficientes, os mais robustos, os mais tecnológicos e também eles mais são duráveis, os né? mais duráveis. E eles são também muito preocupados com o meio ambiente. Essa coisa de fluido refrigerante, de gás. Por exemplo, antigamente, a gente usava, quando eu comecei, a gente usava muito ar-condicionado com um fluido chamado R22, que atacava muito a camada de ozônio. Eles substituíram por um blend chamado 410A. Inclusive, foi invenção da Daikin. Partiu dela. Partiu dela. E agora, os novos ar-condicionados comuns no mercado, os split que a gente chama, né? Aquele que você compra lá na internet, todo mundo consegue comprar, já são com fluido R32, que foi uma outra invenção da Daikin, que é um fluido mais eficiente, que agride menos a camada de ozônio, e com isso deixou os equipamentos bem menores também. Então, assim, para você ver o diferencial da fabricante no mercado. Então, isso que te seduziu, então. Exatamente. Onde que ela perde? No valor agregado. Por tudo isso, ela tem um valor agregado um pouco maior. Entre aspas, Quantos né? por cento? Exatamente. Quantos por cento maior, em média? Olha, o que todo mundo conhece é o ar-condicionado split 9.000 BTUs, né? Sim. Porque a maioria 9, compra. 12 mil, 9, 12 mil, essa né? aí. Os mais se vendem, né? Os que mais vendem no mercado aí, que vende muito. A Daikin sempre vai ser em torno de uns 600 a 800 reais mais caro que qualquer concorrente dela no mercado. Pelos últimos anos que eu vejo aí. Sempre essa média de preço. Só porque é um equipamento mais eficiente que qualquer concorrente. A Daikin é tão Gasta eficiente menos. hoje, bem menos. A Daikin é tão eficiente hoje que um de 9.000 BTUs tem que estar bem dimensionado, claro. Todo equipamento de ar-condicionado tem que estar bem dimensionado para aquele ambiente. Exatamente. Então, do você tem que fabricante. respeitar a carga térmica daquele ambiente para o equipamento trabalhar com eficiência. Respeitando isso, um Daikin 9.000 BTUs, ele gasta 10 centavos a hora trabalhada. Isso é medido pelo Inmetro. Se você usou 1 hora, é 10 centavos. Se você usar 10 horas, você vai pagar R$1 na sua conta de energia. Então, se você usar 30 dias no mês, durante 10 horas, você vai pagar em torno de R$30 na sua conta de energia. Então a Riva se diferencia por ter um produto de qualidade, você Sim. escolheu um produto de qualidade, e o que mais são os diferenciais da Riva Refrigeração com relação às outras empresas de refrigeração? A nossa mão de obra, nós somos especialistas da Daikin. Como só trabalhamos com ela, nosso relacionamento, nossos treinamentos, meus meninos já voltou para São Paulo, fez todos os cursos, nós só trabalhamos com Daikin. Então, nós somos especialistas em Daikin. Então, isso eu tenho um grande diferencial. Então, quando a gente trabalha muito para arquiteto hoje, o arquiteto de obra de alto padrão, ele quer um produto bom para o cliente e o cliente não quer dor de cabeça. Então, geralmente, esse cliente paga um pouco a mais. E se pode ser... Ninguém... É igual o BNI. Todo mundo é pro BNI. Chegou a hora de falar do BNI. É igual o pessoal fala. Não tem jeito. Como é que aquela fala? Todo mundo... Enquanto os BNI outros é para dormem. todos, mas nem Todos todos são pro BNI. Exatamente. A Daikin, todo mundo pode ser Daikin. É porque o pessoal não busca informação. O produto Daikin, quando você paga ali os seus R$800 mais caro no equipamento de 9.000 BTUs, em torno de 2 anos e meio, você recuperou esse dinheiro que você investiu na aquisição do equipamento só pela eficiência energética que o equipamento traz, fora os outros benefícios. Nível de ruído, o equipamento de 9.000 BTUs hoje da Daikin, você não escuta ele funcional de 9 e 12, é extremamente silencioso, todos os equipamentos da Daikin são silenciosos. Não, ele é referência em toda Ele é a tecnologia. referência. Ele lança e o povo copia. Ele lança e o povo Exatamente, exatamente. copia. Eu falo que ele libera a tecnologia. Não Exatamente. É fecha, né? É desse jeito. Então, o que acontece? E é um equipamento que tem garantia superior. É 2 anos de garantia do equipamento, não tem letrinha miúda. Algumas outras fabricantes dá 10 Não anos, tem surpresinha. 5 anos, não tem surpresinha, garantia vitalícia. Nem precisa ser instalador credenciado. A maioria das pessoas não sabem disso. Você não precisa de um instalador credenciado para instalar seu equipamento Daikin ou qualquer equipamento split. Vocês sabiam disso? Claro que As não. instala- Claro que eu não sabia. Óbvio que não. Porque o que acontece? Se você seguiu à risca o manual de instalação, a fabricante é obrigada a dar garantia.
Eles falam que não dão garantia para dificultar um pouco mais para o cliente ou para o instalador. Aquelas garantias que eles falam de 3 meses. Ah, você não instalou, você comprou aqui na loja, não instalou com a gente, deu problema. Sua garantia é só de 3 meses. 3 meses garantia da loja. Por lei, a fabricante tem que dar no mínimo 1 ano de garantia. Aí você tem que ir ao Procon, você vai ter um pouquinho de dor de cabeça, mas você vai conseguir a garantia. Pode ser que seja rápido, pode ser que não. Na Daikin, não. Na Daikin, sendo instalador credenciado ou não, eu falo isso para todo mundo, para todos os meus clientes. O que manda é a nota fiscal. O que manda é a nota fiscal e a instalação. Instalou corretamente. Instalou certinho, eles dão a garantia. Yuri, mas eu vou ter que perguntar de novo, né? Porque eu vejo que existe, assim, na sua gestão, muitos princípios que são utilizados por grandes empresas, Sim. né? Eu não estou falando que você não seja uma grande empresa, mas é uma empresa recente, assim, uma administração recente. Eu quero entender, a Daikin, ela trouxe também algum tipo de apoio nesses cursos de gerenciamento, né, de posicionamento? Você conseguiu saber seu público-alvo ou essa base que ela deu foi mais mesmo para como instalar essas coisas? Como que foi? Não, a gente recebe treinamento sim. Porque eu imaginei mesmo. Porque, olha para você ver, ele fez o dever de casa, né? Então, É porque a Daikin, você não vê uma pegada comercial igual os fabricantes fazem, de televisão, Instagram, essas coisas. Eles focam no instalador. Eles investem no instalador. Exato. Então, quando a gente precisa fazer curso em São Paulo, quando a gente precisa fazer alguma ação com arquitetos, com profissionais, eles ajudam a bancar tudo isso. Eles investem no instalador. É igual o seguro de vida. Conhece seguro de vida Prudente ou MetLife? Você não vê muito isso em TV aberto. Como é que as pessoas fazem? É indicação. E a Daikin dá esse treinamento, eles investem no instalador, porque eles sabem o valor do produto deles. E se eles fazem uma pegada mais comercial, fica mais difícil de vender. Eles já tentaram. Então, eles investem no instalador, investem em ações para o pessoal ver, pegar, encostar no equipamento, para aí sim gerar mais negócio para eles. Então, eles investem em nós. Então, assim, quando eu fiz o credenciamento da Daikin, eu fiquei uns 2, 3 anos tendo dificuldade, patinando em vender. É normal. É um produto diferenciado, um valor agregado. Você precisa achar um mercado para esse equipamento. Para todo mercado tem seu produto. E Daikin, claro, também tem seu mercado aqui, que é muito alto hoje aqui em Goiânia. Graças a Deus. E o interessante disso aí, Yuri, porque a partir do momento que você Obrigado. falou que escolheu um único equipamento, você já fez um funil na sua empresa. Sim. Você já fez um funil de vendas, ou seja, você já selecionou um nicho de tipo de clientes. Sim. Ou seja, você já nivelou. Então, daqui para cá eu não quero, automaticamente, né? Que é onde a gente fez aquela dificuldade. Você passou por dificuldade de implantação, de treinamento, de métodos, tudo mais. Mas você também usou expertise. Melhorou o seu público. Sim, né? sim. O segmento econômico. Então, você partiu para o público A. E quem mexe com o público A? Arquitetos. Sim, construtoras, designers, né? Então, se empresários de grandes lojas. E como é que foi passar esse custo para já os contratos que você existia? Igual você citou várias empresas, vocês tinham contrato de manutenção. Sim, sim. Né? Os contratos de manutenção foi muito bom nessa fase de transformação da empresa. Agradeço demais por ter aparecido na nossa vida. Você conseguiu implantar essa marca dentro deles também? Dos contratos de manutenção? Isso. Não conseguimos. E aí a gente começou a mudar o mercado, aí a gente foi abrindo degradativamente, foi encerrando alguns contratos, inclusive, por exemplo, até ano passado, início do ano passado a gente tinha no contrato de manutenção com o Inwalk, foi um grande parceiro que ajudou muito a gente a alavancar, mas não fazia mais sentido para a empresa, foi uma conversa totalmente amigosa, meu pai foi lá, conversou. A mesma transparência que se iniciou. A mesma transparência que se iniciou, terminou, se finalizou o ciclo, tudo é um ciclo na nossa vida, né? E aí a gente voltou mais para o mercado mais classe A para arquitetos. Então, hoje a gente trabalha muito para arquitetos, para empresas, para as construtoras e para engenheiros. E tem mais algumas pessoas que fez parte da nossa vida, que faz parte, inclusive. Quero agradecer muito o Rafael, que é um grande parceiro nosso. É um cara que ele tem um grupo de fidelização de arquitetos. Ele ajuda a gente a conectar com esses arquitetos. É como se fosse um pequeno... Um primeiro grupo de network. Só ele, que ele conhece vários arquitetos aqui em Goiânia, porque ele já trabalhava muito com isso. E aí, em final de 2021, 2022, quando a gente estava com a mão de obra qualificada, eu agradeço demais os meus meninos. Eu tenho uma equipe muito responsável, muito boa, de coração.
agradeço demais. Eles são pessoas firmes, fortes. Hoje na empresa, graças a Deus, só entra, ninguém sai. Interessante. Isso é bom, Olha só, tá vendo? hein? Tudo que ele falou até hoje, não sei se vocês repararam, foi tudo o reverso do que está acontecendo no No mercado. mercado. Né? Ele iniciou... Ele mantém os colaboradores, né? Sim. Muito interessante isso. E É por isso que ele está no podcast. É por isso que ele está aqui. Está aí o motivo. Um bom exemplo, um grande exemplo. Exatamente. Existe Aí- uma razão. E início de 2023, quando a gente estava bem com a equipe bem montada, bem estruturada, claro, toda empresa tem sua dificuldade, a gente passou, Sempre vai mas a gente ter, estava né? pronto para novas mãos de obras. Eu conheci o Rafael, foi um grande parceiro nosso aí, que me apresentou vários arquitetos, eu tinha alguns arquitetos parceiros, e basicamente a gente começou a expandir mais nessa área de arquitetura, obras de alto padrão, e hoje o nosso foco é esse, e graças a Deus tem colhido bons resultados. E aí, início de 2023, passando aquele aperto, eu chamei a turma, falei assim, olha, a gente vai crescer, eu quero que vocês cresçam junto conosco, porque eu acredito muito nas pessoas. Eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse uma mão de obra boa, uma equipe por trás de mim, me dando todo esse apoio. E qualquer negócio é desse jeito. Então, eu chamei a galera e falei assim, olha, nós vamos trabalhar com participação nos lucros. E hoje, a nossa empresa, a gente pega 10% da nossa receita. Hoje nós trabalhamos assim. Eu vou falar para todo mundo, se eu Claro. falo para todos. A gente abre 10% das nossas receitas. Sobrou lá, 10% é dividido entre eles. Muito Muito bacana bom. isso. Exatamente. Aí o que acontece? Não chegam atrasado. Hoje eles trabalham muito sob demanda. Tem demanda, faz. Não tem. Então pode ser que, às vezes, quarta-feira à tarde não estão mais lá na empresa, porque não tem mais demanda. Então a gente não trabalha com horário. A gente trabalha muito com qualidade e prazo de entrega. Como que é gerenciar essa logística toda, então? No início, eu fazia basicamente mais sozinho. Eu E coordenava todos- a equipe. Junto da logística, todos são CLTs. Todos são PJs. PJ. São todos sim. PJs. Hoje a gente não trabalha com nenhum CLT. Eles preferiram o PJ. Eu mostrei, chego, sento, a gente negocia, falo, olha, você tem PJ CLT. Mostra as vantagens, as vantagens e as bonificações, né, que tem a mais, e todos eles optam. Mas a gente dá a remuneração a mais, se quiser tirar férias, a gente tira. É tudo bem negociado. Eu entrego para eles me entregam, a gente conversa, tem dado muito certo, graças a Deus. No início, eu orientava mais as equipes, passava a demanda para eles. Aí depois entrou uma moça que me ajuda, eu contratei um sistema. Foi quando eu entrei no BNI, eu comecei a sistematizar mais, né? E meu irmão já me ajudava. E aí eu comecei com 2 pessoas dentro da empresa que, assim, me ajudou muito nas obras, que é meu irmão, que é meu grande parceiro, e o João, que é nosso primo, criado junto. Ele veio trabalhar com a gente e hoje é meu braço direito dentro da empresa. Então, assim, era basicamente eles que faziam a obra com os ajudantes, eu passava a obra para eles e eles executavam. E hoje o João ainda está conosco, meu irmão também está, e se Deus quiser, enquanto nós estiver respirando, nós vai estar junto. Olha só que legal. Ou seja, uma empresa familiar. É, que empresa está familiar. Super Isso. organizada, né? Exatamente. E aí hoje, como a gente treinou muito a nossa mão de obra, nossos meninos, né, a nossa equipe, a gente consegue pegar um volume de obra maior Uhum. com uma equipe reduzida. Isso tem dado, assim, essas colheitas começou esse ano. Começou muito bom ano passado, mas está sendo mais evidente esse ano. E aí, em final de 2023, a gente começou meio apertado, meio do ano 2023 foi bem, e aí, início de 2024 foi quando eu comecei a bonificação, porque 2023 foi muito bom. 12, sabe? 24 é 12 mais 12 e o multo deles é o 12. É. Já fiz conta aqui. É verdade, né? 12 mais 12, É o 24. 12. Grava esses números. Olha Vamos, só. vamos lá, vamos. 12 começou, 24 foi a grande virada da empresa ano passado. exatamente. Vai lá, Jonas. Eu queria só eu, assim, te interromper um pouquinho na linha de raciocínio, Aham. mas a Ribas Refrigeração, ela nada mais é do que a personificação do Yuri, seu sócio. Sim, Né? Sim. O CNPJ é a personificação do CPF. exatamente. E eu queria, então, que você saísse um pouquinho do Yuri e de lá de fora você olhasse para toda essa trajetória, desde o menino lá da roça, Uhum. da uva e até aqui, quais são os pontos fortes do Yuri, o que fez o Yuri ser o que o Yuri é hoje e, consequentemente, o que fez a Ribas Refrigeração ser a empresa que ela é hoje. Olha, acreditar nas pessoas. Basicamente isso. Fazer parcerias, acreditando sempre nas pessoas.
Eu sempre acreditei muito fielmente naquela pessoa que chega e tenta agregar. Claro que eu já tomei os tropeços na vida, Né? mas a maioria que entra na minha vida foi para somar e eu sou muito agradecido por isso. Porque a gente é uma família humilde, gente boa, então a gente trouxe pessoas boas, acreditamos nas pessoas. Então, quando a gente um colaborador entrava na empresa, quando a gente fazia parceria com a pessoa, eu buscava muito o CPF dele ou dela, né? E eu sempre olhei isso. Não me importa o que passou lá atrás, como está a empresa dele, porque todo mundo tem seus altos e baixos, mas é o CPF que sempre vai manter. É a humildade, é a honra, é o respeito, é o compromisso, é o prazo de entrega, determinação. Isso é na pessoa, não é o CNPJ. Então, se a pessoa for dessa forma, o CNPJ pode ser de bilhões ou pode ser de R$1.000, que é ao mesmo intuito, é o mesmo segmento, é a mesma linha de raciocínio. Então, sempre fui acreditando nas pessoas. Então, foi as parcerias que eu fiz. As parcerias que eu fiz com a minha mão de obra, com meus meninos, meus parceiros, com os meu fornecedor de ar-condicionado, com a Daikin, com o Rafael, com o Denis, são pessoas que agregam com alguns arquitetos. Se eu for começar a falar o nome aqui de todos aqui, eu fico o dia inteiro, que foi agregando muito. E fica bem claro, né, ouvindo daqui, esse seu posicionamento, o seu lugar Sim. de fala, porque sempre que você vai falar, na grande maioria das vezes, foi a gente. Né? Foi, é nós, Ele não é fala, nós. ele não fala. Na primeira Dificilmente, pessoa, né, no poucas individual. Poucas né? vezes eu ouvi Sim. um eu aí. Não, Então, é isso que Eu- enfim, tudo que você está dizendo fica muito, corrobora com eu o não seu... vejo o seu mérito posicionamento. só na pessoa, é o time. Ó. Você fez, organizou, você montou. Aquela pessoa que está ali pode ser o serviço mais simples do mundo, mas ela tem a sua função e a função dela é tão importante quanto o meu. É isso que a gente valoriza na empresa. Então, foi lá em 2024 que a gente começou com as bonificações, porque meus meninos estavam entregando resultado e só começou a melhorar e crescer mais. E aí, janeiro de 2024, dobramos o faturamento de 2023, fevereiro dobramos, chegamos em julho, meio do ano, todo o faturamento que a gente fez em 2023, a gente fez em 2024, Em 6 meses. em 6 meses. Em um ano, em 12, em 6. Em 6. O 12 em 6. O 12 existe. E dezembro de 2024, de novo, nós dobramos o faturamento. mês 12. No meio do ano de 2024. Final do ano, nós dobramos 2 vezes. Nós dobramos o faturamento da empresa 2 vezes. Bateu 2023 nos 2 semestres. Nos 2 semestres. Em 2024, julho de 2024, nós batemos o faturamento de julho de 2023. E dezembro de 2024, nós dobramos o faturamento em relação a julho de 2024. Nós crescemos 2 vezes no mesmo ano. Uou! E se depender do calor, né, meu amigo? Aí, graças a Deus, Vai continuar. tem bastante mercado. E aí são várias pessoas. Quando eu entrei no BNI, vai fazer agora 1 ano, né? Renovou. Eu vou renovar. Não chegou o período de renovação que é em julho, mas em julho a gente vamos renovar. Renova em julho também. Se Deus quiser, eu fico lá por muito mais anos. Para quem não sabe, vou explicar o BNI, que é um network profissional, uma multinacional, Isso. multiplicadora de vendas. O que é Exatamente. isso, gente? É o Business Network International. Eu aprendi a falar em inglês. O que é isso? São uma rede de negócios internacionais, que é o nome. Mas nada mais é do que um network profissional e comprometido a impulsionar o seu negócio. Exatamente. E lembrando que o Yuri é meu filho, viu? A equipe que ele tá lá até hoje fui eu que lancei. Foi. Isso é muito Inclusive, bom. você que me fez a entrevista. É. Yuri, isso é tão entrevistado. importante. Jonas, Mara, e depois a gente fala, como você fala, de pessoas. Eu adoro hoje, mas você prova que pessoas precisam de pessoas, né? Mara? Exatamente. Exato. Exatamente. E você tem, assim, dentro da Ribas, logicamente você tem essa visão. Uhum. Você usa alguma metodologia, fora a bonificação, para engajar mais a sua equipe? Ou seja, Uhum. um curso, um ambiente agradável, e de que forma você aplica isso além da bonificação com a sua equipe? Olha, os cursos, horários é muito importante. Eu sou muito aberto em relação a horários, porque nós somos pessoas, e pessoas têm problemas de famílias. Tem um filho que adoece, tem uma tia que está chegando de viagem, tem que levar buscar no aeroporto, na rodoviária. Então, eu sou muito aberto com horários. Eu não tenho horário de chegada, não tenho horário de saída. Claro que tem os compromissos. Então, isso é uma coisa muito importante. Porque, às vezes, vamos supor, eu passei tem uma demanda para essa semana. Se eles entregou quarta-feira,
a demanda, não tem mais nada para fazer, às vezes eles podem chegar mais tarde. Yuri, eu tô vendo que amanhã tá tranquilo, que a gente entregou, eu queria passar ali para resolver um problema no meu RG que eu sumi, tem que fazer outro. Vai lá, tudo bem, não tem importância nenhuma. É uma coisa que ajuda bastante, é porque no dia a dia, nessas coisinhas que a gente vai fazendo, que a gente melhora. E agora com a nossa nova loja que a gente vai fazer, vou fazer como vai ter todos os equipamentos, chegar lá, né? Fica a dica, né? Nós vamos ter os cursos, nova né? loja por aí. Isso. Aí, nessa nova loja que eu tô fazendo... Ficou spoiler, né? Tá aqui tentando lembrar, ficou spoiler aí. Fazendo dormitórios, eu invisto muito em ferramentas, hoje a gente tem malas personalizadas muito boas, materiais de boa qualidade, porque lá em 2024, lá eu falo lá e foi ano passado, né? Porque aconteceu muita coisa, né? Antigamente. Aí quando eu passei a passar a bonificação para os meninos, eu falei, olha, cada vez mais eu vou melhorando as ferramentas para ficar mais fácil o trabalho, mais rápido, mais prático. E aí hoje a gente tem umas malas muito boas, as caixas de ferramentas para carregar menos peso, sou muito preocupado, não deixo subir condensadora pesada a mais, a gente contrata MUC, tem as ferramentas, tudo. Então, tudo pensando ali na saúde e no bem-estar do funcionário. Claro que tem muito para melhorar. Na nossa loja lá eu vou ter dormitório, vou ter sala de descanso, vou fazer tudo isso, porque eles merecem. Nós temos 2 horas de almoço, uma coisa que eu acho muito boa da empresa, que a gente não almoça em restaurante, é comida caseira, feita todo dia. Então o pessoal sai pra rua e volta pra almoçar. Volta, porque Se a gente eu for trabalha conhecer muito... a empresa, eu vou no horário do almoço. A gente trabalha, como o nosso foco aqui em Goiânia, a gente tem muito serviço aqui em Goiânia, então a gente tem a copa, a gente chega ao almoço, os meninos chegam meio-dia, o almoço tá pronto, almoça ali, um almoço caseiro mesmo, arroz, feijão, a carne ali, uma salada feita na hora, um suco, às vezes um refrigerante. E aí, meio-dia, eles voltam 1h40, mais ou menos, 2 horas de almoço. E quando eu passo, porque antigamente era só 1 hora, e eu vi que os meninos, assim, às vezes você tem 1 hora para almoçar, ainda mais vocês pegam ar-condicionado, sobe, faz instalação, querendo ou não, é atividade física, é esforço físico que eles trabalham, né? E quando eu passei para 2 horas, eu achei que ia perder um pouco do rendimento, mas meu rendimento à tarde é melhor nesse formato do que era antes, entendeu? Então não perde a oportunidade. Desculpa até te interromper. Olha pra câmera e fala da nova loja, que o pessoal tá doido pra conhecer onde que é a nova loja, o que você vai vender, como é que vai ser isso aí. E como se candidatar para trabalhar nessa Exato, empresa, né? Por favor. Pra onde que manda currículo. A gente tá olhando aqui um local aqui no setor universitário, vai ser a loja. Nós vamos abrir um Concept Store. Concept Store é que vai ter todos os equipamentos da Daikin instalados. A gente está negociando aí a parceria, que tem dado muito certo. Agora em abril vai ter as negociações. Então vai ser uma baita de uma loja, vai ser um showroom de 124 metros quadrados, 120, 130 metros quadrados, só de showroom. Então lá vai ter todos os equipamentos da Daikin instalado. Então, vai ser aberto mais para cliente, às vezes o cliente quer ver o equipamento, quer sentir, para workshops, para jantares, reuniões com arquitetos. Por quê? E também para treinamentos. Com todos os equipamentos instalados, aí eu vou também fazer vou dar cursos de VRV, que é o equipamento hoje que mais sai no mercado, que são aquelas grandes máquinas, de vender, né? Você vai capacitar. Exatamente. E é bom que no próprio ali eu vou ter meu centro de treinamento. Porque eu vou ter todos os equipamentos instalados, todos os equipamentos novos que chegar, eles mandam, né? Então, ali, eu não vou precisar, basicamente, mais ir para São Paulo fazer os cursos, né? Eu vou ter tudo ali. Quer dizer que nós vamos ter, então, shopping do ar-condicionado. Que legal. Refrigeração com um super de um showroom. Sim. Eu pensei mais num resort, assim. Uau! Mas tá bom, cada um viu de um jeito. Isso. Mas, Jonas, importante também, a gente pediu para ele deixar o Instagram, né? Claro! Jonas. Vamos. Olha, segue lá, o Instagram é Ribas Refrigeração. Tudo junto, @Ribas Refrigeração. Segue lá nós lá. Yuri, Jonas, Que Mara. maravilha, gente. Chegamos naquele momento. Passou muito rápido. Olha Eu só. achei. Concordo. Quando é verdadeiro, Nossa. tem propósito, Sim. tem entrega e tem conteúdo, o tempo passa. Passa rápido. Domina né? o que faz, né? Ah, Você provou isso para nós muito bem. Sim. Agora chegamos no momento final Sim. e
É com lágrima nos olhos que nós vamos finalizar esse podcast, mas com gostinho de quero mais, né? Não, a gente vem para a segunda parte aí. Conhecer tem mais o muito pra Yuri. conversar. Conhecer mais essa nova etapa da Ribas Refrigeração, Sim. que vai além de instalar e dar manutenção em ar-condicionado. Eu queria falar muito onde o Beni me ajudou, tá me ajudando nesse processo todo. Fica aí o convite, viu, Jonas? Já fala com vamos nossa falar. área comercial, Sim, já fica aí alinhado para a próxima sim. visita. Não, agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra, meu primeiro podcast. Espero que seja um primeiro de muitos. E Muito satisfeito. Sempre sonhei em participar de um podcast desse e me sinto realizado. Muito obrigado pelo convite. nós aqui agradecemos. E Engraçado. chegamos naquela famosa, né? Parece que ele já fez vários, né? Justamente, parece que ele é de casa. Quer fazer as honras da pergunta? Opa, vamos fazer. Yuri, Hum. nós queremos saber, como nós falamos, a Ribas Refrigeração, a personificação do Yuri e dos seus sócios, nós percebemos todo o carinho que você tem colocado nisso aí, né? Então eu tenho duas perguntinhas, na verdade, uma complementa a outra. Primeira é, qual que é o propósito? Porque eu acredito que você mostrou aqui para nós que você não é um cara que simplesmente quer ganhar dinheiro, Uhum. né? É uma E- consequência. Qual que é o propósito? E segundo, quando você partir desta para melhor, o que você quer que esteja escrito na sua lápide? A pergunta do podcast, sempre para finalizar, mas assim, de verdade, Uhum. o que você quer que esteja lá no sentido de, bom, o Yuri fez 3 pontinhos. Olha, em questão de missão da empresa, é fornecer para o cliente, para o arquiteto, para o profissional, o melhor equipamento do mercado, com garantia de instalação, ele tendo o melhor produto, com conforto térmico, sem dor de cabeça. Isso é o que a gente mais... É a nossa missão hoje, entregar para o cliente realmente o que ele busca, o que ele contrata. Porque toda empresa deveria fazer isso, mas a maioria das vezes, tratando de ar-condicionado, as pessoas têm deixado muito na mão alguns clientes por causa dessa dor de cabeça. Então, a nossa missão é entregar os melhores produtos com as melhores eficiências do mercado, com uma instalação bem feita. Isso é a nossa missão. E lá na minha lápide, somente uma palavra: gratidão. Uau! Não tem que mais o que falar. lindo. Gratidão, Gratidão então. por tudo. Gratidão. Obrigada. É. Muito obrigada. Yuri. Gratidão pelas pessoas que aparecem na minha vida, gratidão por Deus, porque Ele sabe o que Ele faz, gratidão pelas coisas que aparecem, gratidão por tudo, tudo. Só tenho a agradecer, nada a reclamar, porque a vida é boa para todo mundo e todo mundo merece sentir um pouco que é esse sentimento que eu tenho de gratidão. Que eu Que tenho maravilha hoje. isso. Maravilha. E com esse sentimento recíproco, né, fica a nossa gratidão por você estar aqui, pelo uma seu honra. sim de vir nessa bancada e partilhar para o pessoal de casa, né, para o pessoal ao vivo aqui na nossa live, o que é ser um empreendedor Sim, do início, o meio e não vamos dizer o fim, porque o tem fim. uma continuidade muito grande ainda, né? se Deus quiser. Obrigado. Reforça para nós seus contatos, onde é que acha a Ribas, o Yuri. Olha, a gente está no Instagram, nós estamos lançando o site e logo, logo a gente tem o showroom aqui, que vai ser aqui no setor universitário. Meus contatos telefônicos, depois O que você mandar, pode mandar Pode aí. falar. Fala aí. Anotem aí, 962-9111-8681. Esse é o meu contato, vocês vão falar diretamente comigo. Deixa anotado aí. E precisando, Redes estamos aí para sociais, atender. repete ela, as redes sociais. @Ribas Refrigeração. E com a loja nós vamos ter YouTube e podcast. Que legal. Vai ser um podcast assim, ó, calma lá. Vai ser mais voltado para instaladores. Claro. Um Mas nicho de fazemos mercado. questão de estar lá. Fazemos questão de Sim, prestigiar, vai com ser, certeza. Vai ser uma honra receber Tem vocês site? lá. O site está em construção. Ótimo. Logo, logo o site sai aí. Obrigado mais uma vez, Eu Yuri. que Obrigada, agradeço. Yuri. Yuri Borges, né? Yuri Meu parente. Borges, Frank é Borges. isso aí. Jonas, o Eu tenho comandante conhecido dessa muitos nave. Borges nesses dias. Tem. Muitos Borges. E é com essa alegria, com essa pegada. O legal, o mais interessante é que o Yuri não precisa falar, né? Basta ele estar no ambiente. A energia é muito contagiante, é muito gostosa. Eu acho que é fruto dessa gratidão. Isso deixa a gente assim muito feliz. Então, com essa mesma gratidão, estamos aqui para terminar, infelizmente, esse programa, mas já com saudade dessa entrevista, já querendo mais, com gostinho mesmo de quero mais. Obrigado a você que nos acompanhou, que está aqui conosco. Acompanha lá Jonas Naves Oficial
Estamos aí na direção comercial. Yes, Esse sir. podcast maravilhoso que você ainda vai ouvir falar. Vamos conquistar o mundo. Mais na TV Mais agora no Rio Grande do Sul. Bem lembrado. Falando diretamente aos nossos irmãos gaúchos. TV Mais, o UOL, com a apresentadora do UOL que nós tivemos agora. Uma super contratação, milhões e milhões de Robusta. dólares empregados nessa contratação maravilhosa. Mara está aqui conosco. Então, obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanharam. Yuri, gratidão, que Nossa. maravilha, que entrevista fantástica. E passa a palavra, pode falar, depois passamos para Mara. Eu quero deixar Fazer aqui suas umas considerações. gratidões também. Primeiro a Deus, quero agradecer muito a Ele sabe o que Ele faz. Deus sempre. Segundo, sem chorar, né? Faz Senhora. parte. Transbordo faz parte, Aqui é o irmão. lugar de chorar também. Transbordo Faz faz parte. Agradecer a minha esposa, Ramo de Paixão, Qual o nome dela? Tamires, Tamires. Um abraço, Tamires. meu pai, minha mãe, meu irmão, e toda a minha equipe, o Denis, que é um grande parceiro meu, tá hospitalizado. Ele vai sair dessa, tenho certeza. Com Tá se certeza. recuperando. Toda a minha equipe trabalha comigo e todos os meus amigos que tá aí faz parte da minha história desde os meus 12 anos de idade. Uau! Uau, uau, uau. Eu que quero agradecer também a todos vocês, dizer que eu estou aqui hoje nessa cadeira que é do Crispim, nesse horário, né? Enfim, me sentindo honrada em estar aqui hoje e aprendendo muito e sentindo essa energia mesmo que o Yuri trouxe para nós, né? Então fiquem ligados ao Bora Up, porque nós estamos em plena expansão e muitas Uau. coisas boas estão por vir e mais gratidão e mais emoção também com vocês. Mara, muito obrigado. Obrigada, Yuri. Jonas, nosso comandante da nave, gratidão. Yuri, parabéns por ser uma pessoa humana. Muito obrigado. E isso é maravilhoso, o transbordo. Eu Sim. tenho certeza que esse choro é de orgulho, De orgulho. de conquista e de satisfação por acreditar em pessoas. Sim. Que Justamente. você é um cara que, apesar de tudo que o mundo prega, ainda acredita muito em pessoas. É as Perfeito. pessoas que mudam o mundo, não é o mundo que muda as Uau! pessoas. Uau! As Uau. pessoas que mudam o mundo. E tá só começando, né? Ainda vamos ouvir falar muito da Rivas Refrigeração, tenho Se Deus certeza. quiser. Vai ter a outra parte, viu? Gratidão. Que Deus abençoe, Jonas. Que Deus abençoe, Mara. Nos abençoe. Que Deus a abençoe você daí. vocês também. Você aqui da live. E segue-nos lá no @Bora Up Podcast no YouTube, @Bora Up no Instagram. E agora estamos no UOL com a Mara, que ela é Mara. Exatamente, gente. E- Rede TV Espírito Santo Tocantins, Isso. Panorama Goiás, Instagram e também... E estamos TV também no Mais. Sul. Tá aqui, ó. Estamos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tá? Ah, O link bacana. tvmais.net.br, onde você vai, a Ribas vai chegar lá no Sul, meu amigo. Passamos quiser. toda sexta-feira ao meio-dia. Segue aí, tvmais.net.br. E fica um grande abraço, beijo no coração, até a próxima, tchau!